obras aperfeiçoam a nossa fé. A fé sem obras é morta, porque é uma fé inoperante. E as obras que realizamos aperfeiçoam a nossa fé. Mas hoje, nessa noite, eu quero falar não apenas das nossas obras. Eu quero falar das obras de alguém maravilhoso, alguém especial, que fez obras por nós, obras magníficas, obras especiais. Quero hoje me referir a uma pessoa que fez uma obra incomparável, é a pessoa de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E se assim pudesse incluir, eu falaria das obras de Deus, que Deus tem feito por todos nós e por toda a humanidade o tempo todo. Quando falamos de obras, lembramos das nossas obras, que precisamos fazer obras, que as obras autenticam a nossa fé e aperfeiçoam a nossa fé. Mas tem vezes que nós não nos lembramos das obras de Deus, dos feitos de Deus, das realizações de Deus. E eu quero te dizer que Deus tem feito obras ao teu favor e ao meu favor. Aliás, eu e você estamos aqui porque a cada dia Ele faz obras por você e por mim. E se não fossem as obras dEle, nós não estaríamos aqui. E se não fossem as obras dEle, quem sabe nem vivo estaríamos. E se não fossem as obras dEle, possivelmente não encontraríamos jamais o reino dos céus. Mas por causa das obras de Deus e da obra feita na pessoa de Jesus, há esperança para a nossa vida, há salvação para a nossa vida. Por causa da obra de Jesus, um dia compreendemos o Evangelho. Por causa das obras de Jesus, essa igreja um dia nasceu no coração de Deus. E é por causa das obras de Jesus e dos feitos de Jesus que estamos celebrando o aniversário, não porque somos especiais ou porque temos dedicado alguma coisa, mas porque Ele tem trabalhado por nós para a glória do nome dEle. Eu convido você a ler comigo João, capítulo de número 1, Evangelho de João, versículo de número 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Amém. Vamos orar? Peça agora para que Deus fale ao seu coração e derrame entendimento no seu coração e na sua mente. Te convido agora a você fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça e no seu coração, na sua alma, peça agora: Deus, fale comigo. Deus, me faça compreender a Tua vontade, me faça compreender a Tua voz, se revele a mim. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa noite tão especial, tão honrosa, por esse privilégio, Senhor, de saber que o Senhor um dia nos atraiu a esse lugar. O Senhor preparou essa casa, essa igreja, esse aprisco, essa igreja local, para ser o lugar onde nós pudéssemos aqui viver o cristianismo que o Senhor nos deixou, viver o cristianismo que o Senhor sonhou para nós, e porque por meio dessa igreja, Senhor, e por meio de cada igreja local, a multiforme sabedoria de Deus é revelada, é anunciada entre todos os homens. Obrigado, meu Deus, porque um dia essa igreja nasceu em primeiro lugar no Teu coração,
E hoje nós, como igreja, que celebramos os nossos 29 anos de existência, queremos simplesmente te glorificar, te exaltar e te bendizer. Muito obrigado, Deus, porque foi pelo Senhor e para a glória do Senhor que estamos aqui. Nós queremos te glorificar, nós nascemos para te glorificar e por essa razão estamos aqui hoje, te agradecendo pela existência dessa igreja local, que é a expressão do teu corpo na terra enquanto aqui vivemos. E sabemos, ó Deus, que isso que hoje experimentamos, nesses 2000 anos, milhares de pessoas experimentou de forma semelhante, vivendo, ó Deus, o projeto chamado igreja, o projeto chamado corpo de Cristo na terra. Ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, ó Deus, pela igreja do Novo Testamento, obrigado pela igreja apostólica, obrigado por ti, Jesus, ter nascido, ter crescido e ter morrido na cruz para nos salvar, e ter ressuscitado e ter sido elevado aos céus. E obrigado pelo teu Santo Espírito ter dado continuidade a esse projeto, e hoje estamos aqui pelo poder do teu Santo Espírito. Bendito seja o teu nome. Obrigado também, ó meu Deus, pela história do povo judeu, pelos hebreus, e pela vida de Abraão, porque o Senhor um dia separou esse homem para fazer dele uma nação, e o fez, e aqui estamos, depois de praticamente 4.000 anos, e juntos, Senhor, como povo teu, te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos. Muito obrigado por toda a tua revelação e por todos os teus propósitos. E obrigado também por essa igreja local, nessa cidade, que possamos ser sal e luz de Deus em Ferraz, e onde a nossa vida tiver assim êxito e um bom testemunho para a glória do teu nome. Te agradecemos e te glorificamos, agora e para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto ele é lindo, simplesmente lindo. Enquanto refletia, meditava, meu coração foi ateado fogo, e eu quero poder meditar hoje nessa porção, essa porção tão linda de João 1. Eu gostaria, inclusive, agora de ler de novo, para fixar ao coração dos irmãos, o versículo 1 ao 18, porque aqui o apóstolo João, ele está falando de alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E esse texto, ele é um texto em que mostra que o Deus Todo-Poderoso, que o Deus Filho, nasce e reina entre nós. Ele encarna, ele cresce, e ele nos atrai para essa luz e para essa vida. Então eu convido os irmãos a ler comigo, do versículo 1 ao versículo 18, para que você possa entender o texto e o contexto. Diz assim o versículo 1 em diante: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim.
todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Aleluia. Esse texto é magnífico, é espetacular. Nessa noite eu quero celebrar aquele que é o tudo da nossa vida. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para as pessoas? O que Jesus significa para a sua vida? O que Jesus significa para o seu coração? O que Jesus significa para milhares e milhares de pessoas agora que estão vivos, estão respirando, que estão existindo? Eu ouso dizer que existem pelo menos 2 tipos de pessoa no planeta, pelo menos dois. Para alguns, ou para uma grande quantidade de pessoas, Jesus é a razão da vida deles. Aleluia. Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Jesus. Ele é o noivo esperado pela noiva. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é a razão de estarmos aqui e por sua graça termos chegado até aqui. Em resumo, para uma grande quantidade de pessoas, quem é Jesus? E a resposta é essa: Ele é o nosso tudo, a razão da nossa vida, o nosso amado Salvador e Mestre. Louvado seja Deus. E para outras pessoas, Ele, talvez para uma grande quantidade de pessoas, não posso expressar exatamente o número, mas Jesus, para muita gente, não é nada. Para outras grandes quantidades de pessoas, Jesus foi um grande líder, um grande profeta, mas mais nada do que isso. Em que grupo você está? Em que grupo você pertence? O que ele representa para a sua vida? O que ele é para você? O que ele tem feito para você? O que ele tem realizado na sua vida? O que ele tem gerado na sua alma ou na nossa alma? O que ele representa na nossa existência? O que ele representa ao nosso coração? São perguntas desafiadoras, para que a gente possa, nessa noite, a noite de aniversário da nossa igreja, refletir um pouco sobre isso, porque eu gostaria de trabalhar sobre essas incógnitas, essas perguntas, porque só estamos celebrando mais um aniversário, porque o nosso amado Mestre tem nos dado êxito, tem nos dado graça e tem nos sustentado pelas suas mãos poderosas. Não são as nossas virtudes que nos fizeram chegar até aqui, mas foi a virtude do Senhor e a ajuda do Senhor. Eu quero nessa noite trabalhar sobre esses 2 pontos, desses 2 versículos, e trabalhar sobre 2 pontos apenas, porque ao refletir sobre ele e tudo o que ele faz, compreendemos de uma forma linda parte do que ele é e parte do que ele representa para nós e o que ele tem que representar para nós. E eu gostaria de ler novamente o versículo 3 e o versículo 4. O versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Aleluia. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Em primeiro lugar, ao ler esse texto, eu vejo que o nosso Jesus é soberano. Ele triunfa sobre toda a criação. Ele triunfa sobre todos os demônios. Ele triunfa sobre todos os reinos. O governo dele é absoluto, é indestrutível. Ele é não somente o primogênito de Deus, mas é o próprio Deus que nasceu, cresceu, reinou e reinará para sempre sobre tudo e sobre todos. Essa soberania, ela é tão majestosa que quando entendemos,
ficamos, eu diria, tocados de saber que nós não seguimos apenas uma ideologia qualquer, não seguimos um credo qualquer, nós seguimos o Eterno que veio aqui nesse planeta simplesmente com o grande e o maior propósito, que é nos salvar, nos resgatar e nos libertar. Enquanto eu refletia sobre esse texto, eu lembrava daquele hino tão lindo. Nosso Deus é soberano. Ele reina. Ele reina. Ele reina. Antes da criação do mundo. O seu Deus, o meu Deus, amado irmão, Ele foi morto, diz as Escrituras, Ele foi morto antes da fundação do mundo. O governo de Deus é um governo que existe antes de ter sido criado o planeta e o cosmos. Isso nos dá segurança, isso nos dá certeza, isso nos dá confiança. Confiança de que nós não estamos seguindo um credo apenas qualquer, mas estamos seguindo o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, o único e verdadeiro Deus. E a obra dele é uma obra perfeita, porque ele cria e tudo que Deus faz, tudo que Deus realiza, tudo que Deus constrói, se torna real e se torna maravilhoso, porque Ele é um Deus que faz maravilha. Uma coisa que me chocou nesse texto é que todas as coisas foram criadas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito teria sido, e nada do que existe teria sido feito. E o versículo 4 agora. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. O verbo aqui é nele estava e ele era, é passado. Em todas as versões que eu estive fazendo a minha lição de casa, sempre elas vão trabalhar essas ideias de um verbo no passado. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A palavra era a fonte de vida e esta vida trouxe a luz para todos os homens. Ou nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Sempre vai trabalhar no passado. Aí talvez você fale, pastor, por que Deus trata no passado? Porque é um passado que ele constrói, mas se torna um presente quando nós cremos nele. Está no passado, nele estava a vida. Então, dá a ideia de que parece que não está mais. Não, está. Nele estava a vida porque Ele é o autor da vida. Mas para que essa passagem do passado se torne hoje real no nosso presente, tem que ser associada a uma fé presente, dizendo, eu creio nele, que morreu por mim, que sofreu por mim e que morreu em meu lugar. Quando eu, no meu presente, acredito naquela obra do passado, aquela vida que foi gerada nele no passado, se torna vida no nosso presente para a glória de Deus. E não apenas vida, mas se torna luz também no nosso presente. Então é um passado que desfrutamos das conquistas no nosso presente e como se tivéssemos acionado ele, simplesmente pelo ato de crer. E por isso que o versículo de número 12 vai falar um segredo. Pode ver que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem, ó verbo, se tornam agora filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia! Nele estava, ele era, mas nós, ao crermos nele, nos tornamos filhos de Deus. E essa vida se torna presente, essa luz se torna marcante,
porque para que Deus possa operar em nós, Ele espera de nós apenas fé nele. Aleluia! E por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque eu acredito tanto que Jesus é a resposta do mundo. Não há mais ninguém que seja a resposta de toda a humanidade. A resposta de toda a humanidade, de todas as gerações que existiram, que existem e que existirão, chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Rei de todos os reis. Ele é a resposta. E talvez você diga assim, tá bom, pastor, e aí? Qual é o nosso papel? Nosso papel como igreja. Essa é uma parte magnífica, é uma parte preciosa e que hoje celebramos com muita alegria. Porque a igreja é a noiva de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus na terra. Em outras palavras, eu quero usar aqui uma frase que eu amo do pastor Bill Hybels, que diz que a igreja local é a esperança do mundo. Louvado seja Deus. Como assim, pastor? Deus quis se revelar na terra usando um povo chamada igreja. Igreja. E essa igreja é a resposta para um indivíduo, para uma família, para uma comunidade, para um povo e para uma nação. E agora é nessa hora que Deus nos conta e conta conosco nessa participação e nessa construção do reino. Podem ver que Ele veio fundar a igreja. Jesus é aquele que cria o projeto chamado igreja. Jesus é aquele que inaugura esse projeto. Ele mesmo diz, eu edificarei a minha igreja. Ele cria a igreja. E agora Ele diz para nós, Igreja Batista Missionária, nós somos parte da igreja dEle na terra, para a glória do Senhor. Ele cria a igreja, Ele funda a igreja. Ele também disse, eis que eu estarei com todos vocês até os finais dos tempos. Ele prometeu que vai cuidar de mim e de você. Ele prometeu que iria prosperar sobre nós, porque Ele disse que cuidaria de nós. Em Hebreus está escrito, eu jamais te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja Deus. E Ele não somente fundou a igreja, Ele não somente disse que cuidaria e prosperaria, mas Ele também disse que um dia viria buscar a igreja dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E é para isso que a gente está aqui hoje, irmãos. Para quê? Para expressar a glória e a grandeza desse Deus que um dia nos redimiu, desse Deus que um dia nos salvou, desse Deus que um dia realmente derramou sobre nós a sua vida e a sua luz. E eu quero concluir lendo um versículo e uma citação da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. O versículo que eu quero ler é Mateus 24, 35, que diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus Cristo nos fez ser igreja, Ele fundou a igreja, Ele cuida da igreja, Ele prospera a igreja e Ele vai vir buscar a igreja. E Ele disse que as promessas dEle jamais passarão. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos e é para isso que estamos aqui, para glorificar ao Senhor. E agora o lema da Sociedade Bíblica Trinitariana aqui no Brasil é um lema maravilhoso que eu gostaria de deixar aqui para que os irmãos meditassem nisso, porque essa sociedade bíblica que cria Bíblias e que tem uma tradução muito linda de uma versão bíblica muito estimada, ele diz assim que a razão e o lema deles é a glória de Deus e a salvação dos homens. Para que existe a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil? Para glorificar a Deus e para levar a salvação aos homens. Olha que coisa majestosa. E a Sociedade Bíblica
trinitariana, quando foi fundada lá em Londres, em 1831, eles tinham um lema que era para a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Porque eu quero pegar emprestado aqui, depois de ler Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A igreja de Jesus sempre será vencedora, porque o dono da igreja é Jesus. E o desejo do meu coração é que essa igreja não faça apenas 29, mas 39, 49. E se Jesus não voltar, faça 59, 79, 80, 100 anos, 200 anos. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado e que os homens sejam salvos por meio dessa igreja em nome de Jesus. Porque esses dois lemas, a glória de Deus e o crescimento do seu reino, tem que ser o desejo leal de todo filho de Deus. Qual é a razão de estarmos fazendo 29 anos aqui? Não é outra senão glorificar a Deus e ver o governo de Deus e o reino de Deus sendo crescido entre nós. Nós não estamos aqui para adquirir valores monetários. Nós não estamos aqui para construir prédios apenas, iniciarmos associações. Nós não estamos aqui, isso tudo é bom e é necessário, desde que a principal coisa seja sempre glorificarmos a Deus e ver a salvação dos homens por meio do crescimento do reino de Deus entre nós. Nessa noite eu quero orar pedindo, Senhor, continue dando-nos êxito, que a igreja é tua. Continue cuidando de cada família, continue prosperando e continue preparando os nossos corações até a sua volta. Convido todos a ficarem de pé e juntos eu quero orar. Eu quero orar porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Se você chegou até agora aqui, irmão, é porque Deus tem te dado força. Se você conseguiu êxito em algumas áreas da sua vida, é porque todas as coisas que você tem foram presentes de Deus para você. Celebrar um ano a mais de aniversário dessa igreja amada é celebrar o êxito de que Ele fez todas as coisas por nós. É Ele quem tem nos conduzido, é Ele quem tem nos abençoado, e a Ele seja glória para sempre. Amém. E que as vontades dEle, a salvação dEle, e o governo e o reino dEle continuem sendo derramados sobre nós, sobre os nossos lares, amigos e queridos, porque é para isso que estamos aqui, para glorificar o nosso Salvador, para ver o nome dele sendo exaltado e vidas sendo transformadas. Vamos orar agradecendo a Deus. Amado Deus e bendito Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu imenso cuidado, pelo teu imenso amor. Te agradecemos, Deus, pelos 29 anos dessa igreja, Senhor. E de antemão, Senhor, obrigado, Senhor, porque somos parte do teu corpo e queremos, Senhor, sermos representantes leais e fiéis do Senhor. Queremos te glorificar de todo o nosso coração, queremos te engrandecer com todo o nosso melhor. Obrigado, Senhor, por esse projeto chamado igreja. Projeto e mistério que estava oculto antes da criação de todas as coisas, mas que um dia no Novo Testamento o Senhor revelou. E aqui estamos, Senhor, celebrando o teu nome e preparando a noiva para o encontro do noivo. Que todos aqueles que são noiva de Jesus possam ser encontrados com o noivo, sendo uma noiva santa, pura e adornada, sendo o corpo realmente de Jesus, na expressão de um organismo vivo e não de uma instituição vazia. Obrigado porque o Senhor foi aquele que fez todas as coisas, que conquistou todas as coisas, e a Ti é toda a honra, toda a glória, todo o louvor e para sempre. E queremos apenas, Senhor, que a Tua vida e a Tua vida em abundância
esteja conosco, assim como a tua luz. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te glorifico. Amém. Ainda eu queria fazer um desafio aqui, ainda nesse momento. Queria 1 minuto só da tua atenção. Gostaria de te fazer uma pergunta. A vida de Deus tem acompanhado a sua vida? Aqui uma resposta, não para mim apenas, mas para Deus eu gostaria que você desse. A vida de Deus tem sido desfrutada por você? Deus não falhou com você. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele tem o poder. O poder é dele. A majestade é dele. Será que Deus falhou? Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Você nasceu no coração de Deus, antes de você nascer aqui. Antes de você ser gerado como pessoa, lá na eternidade, um dia Deus falou: vai existir alguém chamado fulano, Beltrano, e eu tenho um plano na vida dele e dela. Preste atenção, será que Deus falhou? Ele não falhou. E o texto continua dizendo: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Deixa eu te perguntar, a vida de Deus tem nascido em você? Tem sido presente e marcante na sua vida? A luz de Deus, essa luz que nos livra das trevas, essa luz que nos clareia e nos conduz à verdade, tem te conduzido? Então agora, mais uma vez, eu gostaria de te desafiar. Se está faltando vida, e a vida que Deus tem para você não é uma vida qualquer, é a vida em abundância. É a vida em abundância. E se está faltando luz, e tem tido áreas de trevas, eu quero te dizer, clame por Jesus hoje. Peça: Jesus, marca minha vida com os teus sinais poderosos. O Senhor nunca falhou, o Senhor nunca vai falhar. E se alguém tem falhado, muitas vezes somos nós. Nós que escolhemos errados. Nós que escolhemos outra coisa achando que vai nos saciar. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, olha, não escolha o que é ruim se você pode escolher o que é excelente. O que é o excelente de Deus para você e para mim? É Jesus Cristo, Senhor. Não pegue coisas boas dessa vida, porque o diabo ele é expert de te dar coisas boas. Sabe por quê? Ele quer te roubar a excelente. Não se sacie com o que é bom. Busque o que é excelente. E o excelente de Deus é Jesus Cristo, o teu Salvador e o meu. Só Ele pode te dar vida e vida em abundância. Só Ele pode te dar luz. Só Ele pode conduzir a tua alma e a minha ao êxito. Só Ele pode nos dar isso que veio dele de graça. Basta crermos e nos rendermos a Ele. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas agora, mais nessa oração, peça: Senhor, o Senhor nunca falhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Ele é o autor de todas as coisas, Ele é o criador de todas as coisas. Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida. Ele pode te ajudar, Ele pode te livrar, Ele pode restaurar, Ele pode te perdoar, Ele pode tudo. Ele pode, Ele pode, Ele pode, e Ele quer, e Ele não falha. Ele é real, Ele existe. Creia nele, espere por Ele, confie nele. E guarde essa máxima: o caráter dele jamais falhou e jamais falhará. Confie no caráter de Deus. Deposite a sua vida no caráter de Deus. E deixe a vida de Deus, e a paz de Deus, e a luz de Deus invadir todo o seu ser.
Se você precisa de fazer essa oração pedindo: Deus, tenho escolhido errado, tenho feito coisa errada, comece a orar agora, que eu vou orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Comece a orar falando: Deus, eu estou precisando de ver a Tua mão na minha vida, eu estou precisando sentir os Teus sinais, eu estou precisando sentir a Tua glória, eu estou precisando de ter comunhão com o Senhor, eu estou escolhendo errado, eu estou necessitado e careço de Ti. Eu te desafio agora, clame por socorro ao Senhor e Ele te responderá nessa noite. Ele derramará vida, Ele derramará luz, Ele fará com você o que Ele fez com milhares de pessoas que creram nele. Aleluias. Vai orando agora você no seu coração, vai orando, abrindo, se rasgando, quem sabe renovando as suas alianças, quem sabe. Eu sei de uma coisa, Ele tem restauração para você, para todos nós. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, tão especial na Tua presença. Todos aqueles que nessa hora oram, Senhor, refazendo as suas alianças, pedindo perdão, pedindo purificação, eu te peço, Senhor, perdoe-os, perdoe-as, purifique-as. O Senhor nunca falhou, o teu caráter nunca errou, e o Senhor, quando é clamado, quando é invocado de todo o coração, o Senhor se revela. Por isso, contempla o meu irmão, contempla a minha irmã, que nessa hora se rasga, se humilha diante de Ti e reescreva, Senhor, uma nova história na vida do meu irmão e da minha irmã. E aqueles, meu Deus, que já têm visto a Tua glória, já têm visto a Tua majestade, já têm visto a Tua presença, continue a se revelar a ele e a ela, porque eu sei que o Senhor conta conosco e o Senhor quer nos usar nesse projeto maravilhoso chamado expansão do Teu reino, crescimento do Teu reino, a salvação dos homens, a edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus, é assim que eu oro pela Tua igreja.